E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Tangerino Talks, Tangerino Talks especial número 25. E antes que o pessoal comece a falar, a gente não tá com o elenco rachado, que era só eu, Simão e Leandro. Fiquei fora 2 semanas, sabe, professor? Quando voltei, os dois também não quiseram voltar, então vamos ver como vai andar a carruagem. Hoje eu tô aqui com a Priscila, que querendo ou não é a melhor dupla, e a gente vai conversar hoje sobre Business Partner com um grande professor, né, professor Santos? Joia? Bem, obrigado a você, obrigado a Tangerino pelo convite, uma honra estar com você. Aí, Priscila, animada pela ação de hoje? Animadíssima, tenho certeza que a dupla vai ser imbatível. Já fiz com o Simão sozinho, mas hoje a gente vai superar, não, João? Mas o Simão é muito carismático, é difícil ganhar aquele cara. É verdade, a empatia do Simão é Qual que é o tema coisa de hoje? absurda. O tema de hoje é Business Partner. O que esse profissional faz e a atuação dele no mercado. O professor Sandro, ele foi meu professor na pós-graduação de gestão de pessoas, ele é especialista, coordenador lá da PUC, que não falta diploma na vida dele, doutor em muitas ciências. E a gente veio falar principalmente dessa área de gestão de pessoas que está tendo um novo profissional, que é essa entrada do Business Partner. Mas antes da gente entrar na questão do Business Partner, para saber o que é, por que o mercado quer, como é que é interessante, eu queria, professor Sandro, que assim como você me deu várias aulas na PUC, você me desse mais uma sobre essa área de gestão de pessoas, como é que ela é dividida, onde esse profissional pode entrar, como é que funciona? Legal. Bom, a área de gestão de pessoas ela tem avançado muito por força da evolução das empresas, por força de tecnologia, e isso vem sofisticando o papel da área. E ao longo do tempo a gente vem consolidando, né, apesar de chamar tudo de RH, e a gente vê até dos próprios profissionais essa dificuldade mesmo de saber onde é que ele trabalha. Eu costumo dividir que a gente tem níveis, né? Vamos colocar assim didaticamente, eu tenho 3 níveis de atuação do RH. Então eu tenho o nível primeiro, que é obrigatório, que é básico, que é o departamento pessoal, né? Que está passando por uma tremenda revolução digital, a gente discute isso lá no curso da PUC, MBA, em administração de pessoal no contexto digital. A gente tem o RH, que como todo mundo conhece, mas que também está mudando até o nome, né? Está mudando de RH para gestão de pessoas. Por que está mudando? Porque RH é um nome muito velho, né? RH é recursos humanos. Recurso humano, olha que coisa estranha. Isso vem da época do Charles Chaplin, 1900 e o começo da indústria moderna. Quando começaram as indústrias, não tinha uma área de RH, não tinha uma área de gestão de pessoas. Então, quando entrava uma pessoa para trabalhar na empresa, onde é que ela era fichada? Não tinha departamento pessoal. Ela era fichada lá no almoxerifado da empresa. Então, naquele tempo, pessoas eram coisas tanto quanto cadeira, máquina, né? Ferramenta, prego, martelo. Só começou a aparecer alguma coisa de gestão de pessoas a partir de 1929, com um cara chamado Elton Maia, que começou a falar da área de gestão de pessoas. Então, essa área de departamento pessoal, ela está sofrendo muita mudança. A área de RH, ela é nova também e ela engloba ali as funções básicas, né? É como se fosse uma linha de produção de gente. Então, você tem o recrutamento e seleção. Depois que a pessoa entra na empresa, ela é admitida, então tem a parte, entra o DP com o contrato de trabalho, ela é treinada, tem cargo, salário, benefício. Então a pessoa ela entra, é escolhida melhor em tese, e aí você faz todo o trabalho para que ela fique na empresa e trabalhe da melhor forma possível. Então tem o DP no nível 0, o RH no nível 1, e agora a gente está falando do BP. O BP seria a atuação do gestor de pessoas no nível que a gente sonha que seja estratégico, que é quando a área de RH começa a sair da sala dela, tira a bunda da cadeira, como a gente fala, sai do e vai ajudar, como é que é? Sai do ar-condicionado, vai para a linha de produção, vai lá no meio da operação, no chão de fábrica, no chão da loja, e vai ajudar o gestor a cuidar das suas pessoas, né? Então, apesar de parecer que é tudo RH, a gente tem claramente pelo menos 3 grandes níveis. Eu tenho o departamento pessoal, tem as áreas de RH e tem o Business Partner, que é essa função nova que está sendo gestada, né? E é muito, muito importante chamar a atenção que cada função dessa tem um perfil muito específico. Às vezes a gente fala assim, não, porque o fulano está saindo do departamento pessoal e agora ele vai trabalhar no RH ou ele vai ser Business Partner. Eu tenho percebido que a gente não pode tomar isso automaticamente. Vou explicar por quê. O cara que trabalha no departamento pessoal, e o João sabe bem disso, porque ele
já teve várias experiências nessa área, o cara do departamento pessoal, ele é um cara focado, ele tem que ser concentrado, prestar atenção em detalhe, tem que amar a lei, tem que ler diário oficial e IOB todo dia para atualizar. Então ele tem que estar bunda na cadeira, focado no computador, atento a detalhes. É um perfil introspectivo. Quando o cara muda para RH, ele já tem que ser mais sistêmico um pouco. Quando ele migra para a função de BP, se ele der conta de migrar, e eu estou falando da dificuldade comportamental de fazer isso, ele tem que ser um cara de comunicação muito ampla, né? Então, dificilmente um cara assim, que dá muito certo numa função que é muito introspectiva, também vai dar muito certo numa função que demanda muita comunicação, muita interação com o chão de fábrica. Então é importante não só diferenciar esses níveis de atuação do RH, como também deixar claro que não é fácil, não é comum dar certo a pessoa sair de uma função e migrar para outra. Não é uma evolução natural. Tem essa grande dificuldade, essa confusão, Priscila, porque no Brasil, normalmente, o funcionário de RH, ele faz tudo. Então, normalmente, a maioria dos RH são departamento pessoal. A empresa tem um departamento pessoal porque você precisa ter. É uma área que está crescendo bastante, uma área que está te trazendo um empoderamento. Por quê? Porque você é estratégia, você precisa estar ali. Uma empresa, não toda empresa tem DP, tem um xerifado, tem essas coisas. E muitas vezes o pessoal confundia o RH com passa no RH para você pegar sua demissão, processar seu cartão de ponto e tal. Então no Brasil, quando você fala assim, eu sou um profissional de RH, então você faz folha de pagamento? Não, eu sou um cara agora que eu sou focado em recrutamento e seleção, eu sou um cara que faz treinamento, eu sou um cara que preocupa com o clima organizacional. E aí, como é que funciona? Essa junção, assim, eu tenho alguns bordões aqui no programa que eu sempre falo, que eu tô ficando velho, que eu trabalhei muitos anos na construção civil, que ele mora 2 cidades aqui, e esse é um dos bordões que eu vou usar. Quando eu trabalhava na construção civil, eu vim da área financeira para a área de pessoal. Então, como o professor falou, eu já tinha essa facilidade com a comunicação, eu estava no chão de fábrica, a gente sabia o que cada número significava. Então, hoje, esse profissional está criando uma nomenclatura que é o Business Partner. Mas, Priscila, antes de você trazer seus dados, suas perguntas, eu estava lembrando, você falou assim, uma questão do profissional. Tem muito hoje o profissional generalista, certo? O profissional generalista nessa... A questão do profissional generalista nessa área, Priscila, o que acontece? Ele aborda várias questões, mas tem muito analista de RH generalista, business partner generalista. O que é esse generalista, professor? O generalista é quando a empresa não entende a função do RH e não quer gastar dinheiro com ele. Quando eu digo que ela não entende a função, é muito comum isso, né? A empresa não entende. Eu digo que tem empresário que não sabe nem o que é empresa. Como é que isso funciona, como é que eu transformo as coisas. E ela não sabe o que é aquela empresa, ela não vai identificar o que move a empresa são as pessoas, né? Eu costumo dizer o seguinte, olha, se pegar fogo no prédio de uma empresa qualquer, essa empresa provavelmente, se as pessoas não tiverem ela dentro da hora do incêndio, no dia seguinte a empresa vai se organizar e ela funciona. Mas se as pessoas da empresa morrerem no incêndio, caem no avião, a empresa acaba. Não adianta você ter o computador mais bacana do mundo, mais avançado, porque a máquina não se aperta botão. Em qualquer empresa precisa de pessoas animadas e preparadas para fazer o fluxo funcionar. Então tem muito empresário, né, muito bem intencionado, né, muito bem sucedido, que poderia ser muito mais bem sucedido se ele entendesse esse detalhe, que o que faz a empresa funcionar são as pessoas, não é o computador. E como é que a gente vê reflexo disso? Você vê, por exemplo, donos de empresa que compram máquinas caríssimas, mas não treinam as pessoas. Donos de empresas muito bem sucedidas que não se preocupam com a aderência cultural do profissional à cultura da empresa. Aí aquele bordão, que o João já deve ter falado aqui também, ele gosta de bordão. Eu sou o caso. Você contrata por currículo vitae e demite por comportamento. Por quê? Porque você não avaliou isso na entrada. Então, o que significa isso? Significa que o dono da empresa ou quem cuida da empresa não entende o que é uma empresa. E se você não entende o que é uma empresa, você não vai investir numa área de RH adequada. Porque se você entendesse, essa seria a sua área mais importante, porque é dela que nasce a vida e a energia que faz a empresa funcionar. Se você não entende isso, você vai colocar literalmente qualquer um para funcionar. Aí você vai colocar um RH generalista, que de generalista tem muito pouco, porque ele vai ficar lá cuidando de folha de pagamento, né?
Do dia, que dia que você não consegue falar com esse cara, João? Você tem que A achar semana de fechamento é complicado. Semana de fechamento, o correto é do dia 1º ao dia 30. Então o cara teria em tese uma semana para fechar a folha. Então, quer dizer, você tem um RH generalista ou não bonito para dizer que você não tem nada, que você não dá atenção para a área, né? Então, é um sinal ruim, né? Significa que a empresa é muito boa, provavelmente muito lucrativa, muito produtiva, mas é uma pena, é um desperdício, porque ela poderia ser muito melhor. Vamos lá, vou falar, na verdade, vou falar um dado e depois eu vou fazer uma pergunta de um tema bem interessante que a gente conversou né, anteriormente. Antes da gente começar, a gente estava falando que o BP é uma pessoa estratégica, né, no RH, e alguns donos de empresas não veem vantagem, né, em contratar um BP. E aí, pegando um dado, uma pesquisa de 2016, feita pela CEB, Consultoria Global de Benchmark, eu sempre falo errado. Eles falaram o seguinte, que depois dessa pesquisa, eles viram que aumentou, todas as empresas que têm um BP, aumentou na receita 10%, e em média um aumento de 9% nos lucros. Então, realmente é um profissional essencial aí, né? A gente pode falar como essencial na RH. Sim, é um sintoma bacana. Ter um BP é uma evidência legal. Porque o que está por trás dela? Exatamente a valorização da área. É acreditar que quem faz a diferença são as pessoas. Então, a empresa que acredita nisso, ela vai contratar um profissional especializado nisso, né? E eu diria que isso está ficando cada vez mais necessário e cada vez mais importante. Porque a gente viveu esse período de pandemia, né? Eu achei até estranho hoje, né? Entrar no carro para vir numa empresa para participar de um bate-papo. Eu tinha esquecido como é que era isso, né? Então a gente vê que com a pandemia a empresa mudou muito de configuração e apareceram algumas demandas, não só para o profissional, mas também para os gestores, né? A gente viu muito gestor, por exemplo, ficando perdido. Como é que eu vou gerir a minha equipe? E eu que estava acostumado a controlar corpos sentados em cadeira, e eu mandava era no corpo, na pandemia eu vou mandar em quem? Não tem corpo mais, agora eu tenho que deixar de controlar corpo e tenho que controlar processo. Teve gestor que ficou em pânico, né? Então, a digitalização do processo de trabalho mudou muita coisa. Ao longo desse processo também aumentou muito a importância de diversidade e inclusão. Aí está ligado até um outro tema, que depois a gente podia falar, que é o ESG, né? Aí dentro desse pacote do ESG tem a importância de diversidade e inclusão. Por quê? Porque a gente está buscando, os grandes investidores estão buscando empresas que respeitam o meio ambiente, as pessoas que pensam em consequência. E aí, como é que você consegue ter uma empresa mais consequente? Você consegue uma empresa mais consequente à medida que o mesmo problema é visto de diferentes pontos de vista. Coisa boba, né? Tem aqui esse copo, né? Ou, deixa eu ver, não tem nada específico, mas faz de conta que aqui tem um rótulo, né? Nesse copo aqui. Se ele estiver do lado de cá, só eu estou vendo o rótulo. Você não está vendo nem o João. Então, o que é a busca da diversidade? Eu tenho aqui um problema e a diversidade pretende que esse problema seja visto de diferentes ângulos, porque aí eu vou ver o problema de uma forma mais integral, e se eu ver o problema de maneira mais integral, eu vou resolver melhor o problema. E como é que eu consigo pontos de vista diferentes para ver esse mesmo problema? Diversidade, eu preciso de diferença de sexo, de raça, de gênero, pessoa do interior da capital, país diferente. Quanto mais diverso for o grupo que está abordando um problema, melhor eu vou entender e melhor vai ser a solução. Então eu tenho que trazer pessoas de fora, que é a diversidade, com culturas diferentes, mas eu também tenho que incluir. Não adianta só colocar na empresa. É uma discussão antiga que a gente já viveu, por exemplo, com as pessoas que precisam usar cadeira de roda ou que não conseguem enxergar direito. Famosos PCDs. Isso. Não adianta só trazer essa pessoa para dentro da empresa. A empresa tem que criar a condição para que ela manifeste seu ponto de vista, né? Então o mundo está demandando uma dessas coisas. Então é uma coisa que está crescendo em importância e o Business Partner precisa ajudar na tradução desse problema para a vida real da empresa. Então, se o Business Partner, assim como todo o sistema de RH, consegue incorporar diferentes pontos de vista, é isso que dá lucratividade maior. Porque eu vou ter cliente mais satisfeito, produto e serviço mais adequado à necessidade dele, gera a vantagem competitiva que o João chamou a atenção. Por quê? Porque a minha empresa gerou um produto ou serviço que já está próximo daquilo que o meu cliente, independente qual seja e onde é que ele estiver, vai gostar mais do meu produto, porque eu fiz um produto mais aderente à demanda dele. E uma questão dele que comentou da diversidade, da inclusão, obviamente, eu acho que isso é chover no molhado, a importância de você ter várias perspectivas ali dentro,
mas existe uma lei de PCDs, que são pessoas com deficiência, que é a quantidade de funcionários que você tem na empresa, você tem que ter uma cota, entre aspas, de PCD. Eu trabalhei em várias empresas, assim, e muitas tinham muitos aprendizes. Eu lembro que na época os aprendizes eram surdos, porque era uma forma mais fácil de adaptação da produção, que era com luzes, que era uma forma mais fácil de fazer. Mas eu vejo também que é muito bonito o discurso de incluir a todos, mas você tem que dar a possibilidade para esse cara trabalhar também. Eu estou falando em física e profissional. Quando a gente fala de PCD, se você vai contratar a pessoa com cadeira de rodas, ele tem que ter todo o aparato, tem que ter uma estruturação. Não é simplesmente trabalhamos com diversidade, você tem que fazer o cara se sentir confortável ali dentro. E também na questão salarial. Eu sempre coloco um caso. Tinha um baleiro que trabalhava na frente de uma montadora que eu já trabalhei, não precisa citar nomes. Ele preferia receber o auxílio e vender bala do que ele ter um emprego, porque ele perdia o benefício. Então, assim, a partir do momento que você está fazendo uma inclusão, é uma inclusão por completo. Tem muita gente que fala que o maior programa social que existe é o emprego. Então, você tem que dar todas essas possibilidades para a pessoa. E também, né, Priscila, o Business Partner pode fazer isso de alguma forma diferenciada, que eu sei que você sabe. Como é que funciona essa parte? E é isso aí, né? Não adianta o RH ter um BP se ele não trabalha. E falando em trabalho e funções dele dentro do RH, a gente encontra o ESG. Sandra, agora eu pergunto para ele, hein? O que é ESG? Explica pra gente. ESG não é ferramenta, não é metodologia, não é conceito. ESG é uma tendência, é uma demanda e é uma coisa interessante porque ela não vem do mercado consumidor, ela não nasce de dentro da empresa. Ela vem de fora e é por isso que ela talvez tenha um poder de mudança que até agora a gente não encontrou. O ESG está sendo discutido pelas grandes instituições de governança corporativa, compliance, que está deliberando sobre como é que funciona o conselho, né? O BGC, por exemplo, tem uma discussão muito forte a respeito disso. Então, o que é o ESG? ESG são 3 letrinhas, né? Environment, Social and Governance. O environment está preocupado se a gente está preservando o ambiente para as pessoas viverem no futuro. O social está preocupado se eu estou cuidando adequadamente das externalidades que a empresa gera, porque qualquer processo produtivo gera água suja, poeira, né? Pessoas às vezes perdem suas moradias. A gente teve um evento recente, né, em Mariana e Brumadinho. Então isso são externalidades, são consequências previsíveis ou não, tem aí uma discussão que nós não vamos entrar, mas são consequências da atuação da empresa. Então, o S do ESG está perguntando, a empresa está avaliando, está prevenindo, está mitigando riscos que podem acontecer, né? E a governance? A governance quer dizer o seguinte, existe uma regra de jogo claramente escrita, pensada pelo Conselho Deliberativo das Empresas, para que essa empresa cuide do futuro. Essa regra está escrita, ela está clara, ela está comunicada, ela é transparente. Então, a regra do jogo é conhecida por todo mundo. E quem é que está dizendo isso? Quem é que está cobrando o ESG? São os grandes fundos de investimento, né? Um exemplo é o Larry Fink, que é do BlackRock. Ele tem 7,8 trilhões de dólares para investir. E o que ele está dizendo? Só vou investir em empresas que apresentem evidências que estão trabalhando pelo ESG. Você quer continuar poluindo, você quer danificar a sociedade, você pode, mas não tem o meu dinheiro. Então, eu digo que essa talvez seja a principal força motriz de mudança, porque de dentro das empresas não tem saído, principalmente no momento que a gente está vivendo agora. Todo mundo fechando empresa, custos, tentando reduzir custo, mercado consumidor contido. Então, o pessoal está preocupado em sobreviver. Algumas empresas, mas se você quiser o meu dinheiro para investir, você tem que cumprir essa diretriz, né, que é o ESG. É um way of life. Hein? É um way of life, não é uma ferramenta, é uma forma de levar, uma forma de viver. A gente fica sempre na discussão, né, a própria discussão do BP, será que é uma modinha ou será que veio para ficar? Eu diria que é o seguinte, é tanta coisa que vem ao mesmo tempo, algumas conversando umas com as outras são independentes, mas eu sei que é mudança demais e com certeza, assim como aconteceu na pandemia, nós jamais teremos o mundo que a gente tinha antes da pandemia. Foi muita coisa acontecendo junto. E eu acho que o ESG, como é gestão de dinheiro que a gente precisa, se eu quiser crescer minha empresa, eu acho que ele tende a permanecer. A gente já vê empresa, que empresa foi aquela que contratou a Anitta para o seu conselho deliberativo? Nubank. Né?
Quando que, em condições normais, uma mulher negra da periferia ocuparia o conselho deliberativo da empresa? Jamais. Qual que é o perfil de um conselho? Homens, brancos, mais velhos. Então, quer dizer, isso é homogêneo, ele só vê um lado do copo a vida inteira. Você coloca lá uma Anitta, colocar uma Casselce aqui dentro, ela vai borbulhar aquilo tudo, né? Então, isso é força externa, então tem poder de ficar. Uma coisa que eu acho bem legal também nessa questão, professor, é que a gente já tá tendo algumas perguntas no chat. Então, eu não acho, a gente vai levando, normalmente deixa pro final, mas eu acho que é importante a gente ter, quando faz sentido, tem que entrar no Com momento. certeza, manda ver. Então, até a gente recebi uma pergunta aqui, vocês me perdoem que eu vou achar o nome dela aqui. Um abraço pro Leonardo, né? Um abraço pra Cássia, pra Patrícia, todo mundo. Eu sou meio cego, Marlene, todo mundo tá assistindo a gente. O Leonardo perguntou, professor Sandro, a gente tá falando sobre muito a entrada do BP no mercado, né? Então ele faz uma pergunta que eu acho que faz bastante sentido, que assim, na sua visão, quais que são as principais soft skills, as principais características que um bom BP precisa ter? Né? Um perfil, um conhecimento, a gente tá falando sobre o inglês, né? Uma coisa assim que ele precisa ter para ele se tornar um business partner. Quando me perguntam sobre perfil profissional, eu costumo organizar as competências em 3 grandes tipos de competência. Você tem uma competência que é técnica, você tem uma competência que é comportamental e uma competência que é estratégica. Isso serve para qualquer função que você esteja discutindo. Então, em termos de competência técnica, o que o BP precisa? O BP precisa saber algumas coisas. Por exemplo, inglês, né? O João é testemunha disso. Se você não souber falar inglês, você está fora. Você precisa entender para onde está caminhando a tecnologia, estatística, people analytics, né? Você precisa saber custos, você precisa saber minimamente de balanço financeiro para não ficar falando bobagem e entender por que a empresa investe ou deixa de investir em alguma coisa. Precisa entender como é que a empresa funciona, as principais marcas, os principais gargalos. Do ponto de vista comportamental, que entra no business partner, né? O business partner tem que ter uma facilidade grande de comunicação, tem que ter uma tranquilidade muito grande com relação a viés, né? Tem que se autoconhecer muito para não projetar no outro uma dificuldade que é pessoal dele. Tem que gostar de interagir com pessoas independente de cor, raça, porque é isso que ele vai fazer. Ele é um posto avançado da área de gestão de pessoas, imiscuído, espalhado, misturado na empresa. E competência estratégica, ele tem que saber para onde a empresa vai, o que o mercado consumidor deve demandar no futuro, porque aqui para construir a vantagem competitiva que o João chamou a atenção, hoje eu estou aqui consumindo esse copo, mas esse copo não existia 10 anos atrás. Então, há 5 anos atrás, uma empresa teve que pensar que eu ia querer esse copo. Desenvolver esse copo demora um tempo. Então, ela tem que pensar antes de mim, antes do mercado consumidor, que era isso aqui que eu ia precisar. Então, ela tem que saber para onde vai a tendência do mercado em termos de mercado consumidor, onde está e para onde está avançando a legislação e onde está e para onde está caminhando a tecnologia nos meus concorrentes e no mundo de uma forma geral. Por quê? Porque para ser parceiro de negócio, ele tem que entender do negócio. E o negócio da empresa não está dentro. Depois que você é gestor de negócio, o problema que é técnico, que é de hoje, que é de dia a dia, não tem mais o que gerir. Já aconteceu. Gestão, então, a tomada de decisão, que gerir tomar a decisão. Tomar a decisão tem que estar olhando para fora e para o futuro. Então, tem que acompanhar a tendência. E pode ser, eventualmente, que não faça sentido o que a empresa está fazendo. E o BP precisa falar isso. Por exemplo, se você investiria hoje numa empresa, você seria acionista de uma empresa que quer fazer uma tremenda máquina de datilografar? Não. Você sabe o que é datilografar? Sei, não sei. Aí também não, né? Então, beleza. Aí eu sei. Pode falar. Então, assim, o BP, na condição de parceiro estratégico, ele tem que ser um cara antenado. Sim. Ele tem que olhar para fora, ele tem que olhar para dentro da empresa, mas ele tem que olhar primordialmente para fora, ele tem que olhar para o mundo. Então, ele tem que participar de feira, congresso, seminário, fazer turismo, visitar outras culturas, para quando ele estiver ajudando a empresa a construir o seu plano estratégico e viabilizar a implementação, ele tem que ter sustentação para dizer por que é esse caminho e não aquele. Então ele passa, de fato, no limite, quase que a compor o assento decisório da empresa. Senso, uma visão de futuro, inovador. Tem que ter senso de realidade. Sim.
Eu acho que é o principal, se você puder dar um assim, é um profissional que ele não fica desempregado, que mesmo com dificuldade, que faz diferença na empresa, é aquele que tem senso de realidade. Eu já tive um consultor uma vez, para nossa consultora lá, que a gente tinha um problema na concretagem, a empresa com problema financeiro, ele falou assim, a gente resolve isso com 3 caminhões. Eu falei assim, sério? Só precisamos comprar 3 caminhões, a empresa que está com dificuldade de caixa. Então tem que ter aquele senso da realidade. O próprio caminhão sabia que resolvia, a gente precisava de um processo, de uma ferramenta. Muito fácil, né? Então eu acho que eu acho que até, para já entrar na sua pergunta, Priscila, eu acho que o profissional business partner, analista de RH, de departamento pessoal, financeiro, mídias sociais, câmera, customer success, tem que ter senso de realidade. Não é, a gente viu a Anitta lá no Nubank, beleza, mas a gente não é o Nubank. A gente pode ter a pessoa, a menina que tá aqui do nosso lado. Não precisa ser um chamariz, a gente não precisa inventar a roda. A roda foi inventada uma vez só, mas a gente pode usar ela de várias maneiras, não é possível? É isso aí, o professor estava falando, aí surgiu a dúvida do seguinte, o BP ele pode entrar também como mediador de conflito, né, dentro da empresa, sempre. Que ele faz o tempo inteiro, e no Brasil é um registro que é importante, né, e primeiro, nós estamos no Brasil, e segundo, nós estamos em Minas Gerais, né, essa semana, por acaso, esse mês de férias, como a gente está fazer só viagem curtinha, a gente está evitando avião, então a gente está fazendo alguns passeios por cidades históricas, então estou levando meus meninos, a gente já foi Catas Altas, Santa Bárbara, Mariana, Ouro Preto, São João del Rei, Tiradentes, Diamantina, e isso os meninos estão prestando atenção em umas coisas, a gente presta atenção em outras, né? Como que essas cidades históricas falam para gestão de pessoas. Nós não podemos esquecer nunca por que o nosso estado chama Minas Gerais. Isso aqui, mais do que o Brasil, o Brasil tem 521 anos. Desses 521 anos, 3/4 dessa história foi construído sob o regime de escravidão e exploração. Oficialmente, a escravidão acabou em 1888. Só que se você girar um compasso 100 quilômetros e volta para o Horizonte, você certamente ainda vai achar fazenda que tem escravidão, ou condições análogas à escravidão, né? O cara tem carteira assinada, mas não consegue pagar a comida que ele come, então ele é obrigado a ficar na fazenda até que o dono resolva, né? Ou alguém vai lá e explora aquilo. Então a gente ainda tem escravidão. Então, CBP, numa situação que a gente estava até conversando aqui, né? A gente tem uma história de exploração e escravidão. Estamos em Minas Gerais, isso foi mais forte ainda, né? Imagine, culturalmente falando, como é que a gente construiu relações de trabalho em Minas Gerais. Cara, você tem a exploração de pedra preciosa. Quem trabalhava aqui? Uma tríade. Era o dono da lavra, o feitor e o escravo. Se a gente tomar algum cuidado e fizer o nosso fora zero, se eu olhar para a maior parte da nossa empresa, eu tenho até hoje a mesma estrutura social. Eu tenho um dono que eu mal vejo, mal sei quem é. Tem um feitor que, em algumas condições, ele foi transfigurado no nome de supervisor, líder ou gerente. E nós, né, que estamos aqui, nós não somos feitor nem somos dono. Onde é que você acha que nós estamos, né, Priscila? Então, veja, essas são as nossas relações de trabalho. E onde é que o BP pode ajudar? O BP pode intervir para, primeiro, trazer esse problema para cima da mesa, trazer para a luz, discutir claramente a nossa história e discutir como é que a gente quer mudar essa realidade, né? O João falou das cotas, né? A cota é um primeiro passo importante. Nós não podemos dizer que o cara que entra pela cota é um demérito. Não, a cota é um caminho importante, ela já tem benefício, ela já está mudando alguma coisa, né? Agora as empresas também, os conselhos, estão definindo essa coisa de diversidade e inclusão. Olha, no conselho deliberativo tem que ter X% mulher. Magazine Luiza fez um programa para mulheres negras participarem de gestão. A Valorec Management, exemplos belíssimos, também tem um programa de desenvolvimento de mulheres para ocupar a função de gestão. Mas se não fosse essa fórmula, não consegue. Ok, é isso mesmo. Nós temos que recuperar essa história. Nós vamos corrigir tudo, mas temos que dar o primeiro passo. Então, o BP pode trazer essa questão, discutir isso com a empresa e dar aqui os primeiros passos para a gente rever a nossa cultura. O pessoal gosta muito de falar de fit cultural e eu não vejo essa discussão de fit cultural indo a fundo. Eu tenho que ser muito sincero, né, porque eu falo isso com eles, né? Várias empresas que me levam e falam, gente, vocês estão nem arranhando a discussão de cultura. Você acha que você vai fazer um questionário de 40 palavras e vai dizer se dá match? Peraí, né? Isso em algumas camadas abaixo.
Então, eu acho que o BP ele pode ser o responsável por perceber com outros olhos isso está acontecendo, né? Essa discussão a gente tem dentro do nosso curso, a gente tem na PUC o MBA em formação de Business Partner, e a gente traz essa discussão da história, cultura e poder das organizações. Por que algumas coisas são tão difíceis de serem resolvidas? Porque a gente fala, mas ninguém traz a real, né? Como o molecada gosta de dizer, né? Ninguém traz a real. E qual é a real? Nossa, seria uma história de escravidão e exploração. Se a gente não conseguir trazer isso oficialmente para a pauta, nós vamos ficar fazendo de conta que estamos discutindo inclusão, né? Então o BP tem essa função de ter esse olhar sistêmico, histórico-cultural, tem que ter a coragem e a formação para conseguir criticar e propor coisas melhores para a realidade das nossas empresas. Eu não sei, João, se eu atendi a pergunta do moço. Atendeu as principais características. Acho que atendeu sim. Foi bom compilado, ele anotou com certeza. Foi uma excelente pergunta também. E aí, Sandro, pensando em recrutamento e seleção, a gente sabe que uma admissão feita de forma errada é um puto prejuízo para a empresa, né? O BP ele atua nessa parte também de recrutamento e seleção? Se eu juntar o papel do BP com o ESG, tem um espaço enorme de trabalho. Por quê? Ainda colado a questão de cultura. A gente tem cuidado muito pouco dos processos seletivos. Então, naturalmente, as pessoas estão entrando e elas às vezes não têm um critério ético muito bem definido, o sistema de valores não foi bem construído, a gente tem problema de caráter, né? Tem os problemas naturais e tem uns que são incríveis, né? Só que os processos seletivos não estão atentos a isso. Então, o que eu tenho dito? Que a gente precisaria, nos processos seletivos, incluir, né? Não é para ser honesto aqui e dar o devido crédito, né? A gente tem no Brasil um instituto chamado IPRC, Instituto de Pesquisa de Risco Comportamental. E eles têm uma abordagem que eu gosto muito. Ele faz uma avaliação do nível de resiliência que a pessoa tem para você oferecer para ela uma propina e ela não só não aceitar, como recuperar o padrão de atuação. Eu não vejo isso aqui nem para programa gerencial, programa de sucessão, né? O que o pessoal argumenta quando eu falo que às vezes a empresa não entende o que é o papel das pessoas nas empresas, né? Veja, a gente viu aí, né, Petrolão, Mensalão, um monte de corrupção, desvio de dinheiro, tudo coisa na casa de centenas de milhões de dólares. E quando você fala nas empresas, olha, tem um teste apurado, científico, que avalia o grau de propensão da pessoa a receber uma propina, o pessoal fala, não dá para adotar porque ele custa R$3.000. E eu acho, né, me permito achar, que é de uma pequenez, de uma falta de percepção absurda. Porque se eu tenho 50 mil pessoas na minha empresa e eu resolver que eu vou aplicar o teste para 3 mil, para 50 mil pessoas, eu vou gastar quanto? João, você que é bom de conta. R$3.000 vezes 50 mil pessoas, o que dá? 1,5 milhão? É isso. Então o pessoal acha um absurdo, não, eu vou gastar 1,5 milhão. Eu falo, cara, uma pessoa dessa que entrar errada, ela desvia 100 milhões. Uhum. Então, quando eu digo que as empresas não têm clareza sobre o que é processo seletivo, o que é a importância das pessoas, é por conta desses deslizes, sabe? Você tem uma tecnologia disponibilizada, você tem uma tecnologia barata, acessível, e a empresa delibera que não vai usar, ela prefere correr risco. E, cara, quando o risco vem, ele detona todas as eventuais economias que você fez por não ter feito o teste, né? Então, o processo seletivo é muito importante, e a questão ética. Então, acho que o BP é um profissional que pode orientar a empresa nesse sentido. Olha, ESG, por exemplo, você precisa de uma pessoa que tenha visão diferente, a pessoa que vai entrar na empresa e vai respeitar o ESG, ela tem que ter uma noção de ética, de preocupação com o meio ambiente, com a terra, com o ecossistema que a gente está vivendo, ela tem que ter noção de causa e consequência, ela tem que querer fazer a coisa certa, apesar do dinheiro dizer o contrário. Às vezes, ela vai, quanto mais alto o nível gerencial, de diretoria, mais caras são as decisões que ela toma. O ESG vai cobrar isso e vai penalizar fortemente as empresas que não tiverem a decisão certa nesse sentido. Então, quer dizer, você não precisa ter ESG agora, mas você precisa, neste momento inicial, mostrar que está se esforçando para. E essa seria uma contribuição na área de gestão de pessoas para que você caminhasse para o ESG
com o apoio do Business Park, que é um cara que, em tese, entende o lado de gestão de pessoas, entende o negócio da empresa, está olhando para o futuro, enxerga que esse dia é uma cobrança, então ele volta aqui na competência técnica do presente e vai mudar os processos, fazer avaliação e seleção, né? Para que daqui 3, 5, 10 anos você tenha saneado a cultura e lançado sementinhas de ética, para que você não tenha que controlar as pessoas, né? É muito comum um vídeo que roda na internet que fala assim, lá, faz de conta que Suécia, não sei se é, mas a catraca é livre, não fica lá um bilheteiro cobrando se você tem um ticket, não, fica aberta. Aí alguém pergunta, mas o senhor não acha que o senhor não deveria ter um cobrador ali? A moça pergunta, mas por que alguém ia passar numa bilheteria sem pagar? Então, quer dizer, não é concebível fazer coisa errada. Aqui é. Então a gente tem que educar, a gente tem que construir essa cultura para construir esse tal desse mundo melhor que a gente quer. Você falou sobre educação, né? A gente vai criando as metodologias, vai colocando na nossa cabeça o que é o certo, o que é errado. Até pegar uma questão do home office, né? Depois montei a inovação. O que acontece? Quando o home office surgiu, até a gente trouxe vários profissionais aqui que acreditam que ele deu certo porque não tinha outra opção. Ele só deu certo porque ou você faz ou você faz. Se você ficar em casa dormindo, você não vai ter sua entrega, eu vou te mandar embora. Então virou uma coisa tipo assim, eu tenho que trabalhar muito e o cara falou assim, eu tenho que fazer esse controle. Então você acha que o home office, ele é um dificultador para o BP ou um facilitador nessa gestão de conflitos, essa gestão do dia a dia mesmo? Ô, João, eu acho que é preciso fazer um minuto de silêncio, né? Primeiro, para falar sobre isso, em respeito às quase 560 mil pessoas que a gente perdeu no país, né? O que eu vou dizer agora tem que ser escutado com muito carinho, né? Mas eu acho que tudo tem dois lados. Tem esse lado triste, sombrio, né? Das pessoas que a gente perdeu, pessoas amadas, queridas. E, ao mesmo tempo, eu acho que também foi maravilhoso do ponto de vista de humanidade. Eu fico olhando assim, as empresas passaram a trabalhar em formas nunca antes imaginadas, as escolas tiveram que se virar para dar aula de um outro jeito, a gente teve que olhar para a própria vida de uma outra forma, tudo a gente não fazia porque não tinha motivos. A pandemia deu para a gente uma série de motivos para a gente mudar. Já que a gente não conseguiu mudar por conta própria, a gente não via motivos para mudar sozinho, a pandemia veio, acabou com todas as alternativas e obrigou a gente a mudar, né? Então a empresa mudou, a escola está mudando, dentro de casa a gente está mudando. Então acho que a pandemia ela foi uma tremenda canelada digital para a humanidade. Nós estamos tendo que repensar tudo de novo. Eu acho que nunca mais volta também. Então, eu acho assim, abalou a estrutura, né? Cultural, o relacionamento. Eu acho que para as empresas, João, tem um efeito muito legal. De tudo que eu tenho conversado, eu acho que o grande ponto de discussão, como a gente é de RH, a gente vê que o RH tem limite de atuação. Por mais preparado que você esteja, por mais que você saiba de BI, People Analytics, as melhores técnicas de recrutamento, seleção, carga salário, parará, quem implementa é o gestor. E eu tenho ficado com a sensação de que o nosso gestor, cara, ele tá lascado. Eu costumo, quando falo assim de profissões, eu costumo dizer que em toda profissão você tem os verdinhos, os amarelinhos e os vermelhinhos. O que é o gestor verdinho? É o cara que deu bem, né? Já queria, né? E aí, olha, independente de idade, tá? Não quer dizer que só os mais jovens, que nasceram com o joystick na mão, que deram bem por tecnologia digital, não. Isso independe de idade. A gente tem exemplo de pessoas mais velhas que estão mandando ver. Só um detalhe, e vocês ficam rindo que eu sou velho, eu nasci com um joystick na mão, só queria comentar isso. Ele tá preocupado, ele né? Tá uma piada interna. O cabelo, começa a olhar pro espelho, o cabelo branco já começa a dar aquela incomodada, né? Baby boom de espírito. Então, aí a gente tem essa mudança toda de contexto. Então, eu acho que o gerente, eu acho que ele é o cara que mais está passando aperto. Então, eu tenho o gerente verdinho, que é o cara que está bem, independente de idade. Eu tenho o cara que é amarelinho, que está lutando, né? Alguns estão vencendo mais do que outros, mas ele está vivo, ele quer, ele deseja, ele está aprimorando. E eu tenho o gerente vermelhinho. Cara, eu tenho o vermelhinho, né?
O vermelhinho é aquele cara que não está dando conta de acompanhar, por N razões, né? A gente tem na empresa brasileira, a gente nunca teve muita tradição de promover as pessoas por questões técnicas, né? Muito comum nas nossas empresas brasileiras e mineiras em especial, empresa familiar. Então a gente promove as pessoas porque ela está na empresa há muito tempo, eu confio, ela ajudou meu pai, meu avô, o fundador da empresa, a tocar os primeiros negócios, então eu confio na pessoa. Apesar de que a experiência tem provado que essa confiança às vezes tem finais tão tristes, né? Eu confio e o cara que eu mais confiava, né, me decepciona. Isso tem acontecido com alguma frequência. Tem uma analogia, tem até uma pergunta, eu já vi isso em série, também já vi em sala de aula, já vi em artigo também, que é uma discussão que é o seguinte: você tem um funcionário que trabalha com você há 15 anos, só que aí ele tá com um problema em casa, ele acabou a esposa ficou desempregada, ele tá com a mãe doente e tal, e você vê ele roubando o caixa. Aí você vê ele lá tirando R$200. Aí você vê isso e fala, pô, fulano tá me roubando, tal, o que eu faço agora, tal, teve aquela quebra de confiança ali. Aí existe as opções que você pode levar. Primeiro, pô, vamos entender o cara que tá passando por uma dificuldade, vamos ter uma conversa com ele, seguinte, ô amigão, o que tá acontecendo? Você precisa de um aumento? Ticket, o que tá acontecendo? Ou outro, já ser chutar o balde, falar assim, irmão, você me roubou, você tá fora, em justa causa, em respeito a você, você vai embora com todo direito e vai embora. O que você faz? Você tem a confiança, você não tem? E tem uma terceira via, que a gente tá na moda de terceira via, né? Tem uma terceira via que é assim, não, essa foi a primeira vez que você pegou ele roubando. Quer dizer que foi só aquela vez. Então aí começa uma discussão. E no home office, então, aí que tem que ter uma confiança muito maior, né? Home office, a empresa não controla nada, o que o cara faz com a tela do computador, com as informações sigilosas, né? Então é isso, esse cara vermelhinho, o que parte desse vermelhinho, qual que é a história dele, né? São aquelas pessoas que vêm da confiança da empresa, dos donos, mas não se desenvolveram, não estudaram, não acompanharam muitas discussões. Então o que está acontecendo? Esse é aquele sujeito que é a razão pela qual os bons profissionais vão embora. Não tem o ditado que fala assim, o cara não se demite da empresa, ele se demite do gerente ruim, né? Às vezes é esse sujeito. O que é esse vermelhinho? O vermelhinho é o cara que não está dando conta da discussão. Aí ele fica inseguro. E aí o instinto fala muito mais alto que o racional. Então o que é um cara despreparado? Ele vai para o nível irracional e vira bicho. O que um bicho acuado faz? Ele ataca para se defender. Um gerente inseguro, ele começa a ficar agressivo, ele começa a perseguir as pessoas que têm um resultado melhor do que ele começa a se sentir ameaçado. Aí você começa a ter problema de conflito. Às vezes a gente confunde, fala que é questão gerencial, mas não é despreparo técnico, ele não está dando conta da discussão. Então ele aproveita da posição do cargo, espana todo mundo que pode ameaçar o cargo dele, e aquilo acaba gerando prejuízo para a empresa, porque esse cara não tem uma equipe boa, esse cara não contrata tecnologias que ele não entende, então ele trava. Então o desenvolvimento tecnológico daquela área da empresa fica limitado à mediocridade daquele gerente. Então esse cara vermelhinho é aquele cara que sustentou até agora, mas agora ele está no estresse, porque esse cara, quando tinha medo, ele controlava o corpo das pessoas, ele assediava moralmente, assediava às vezes sexualmente as pessoas, né? E agora o corpo não está ali mais. O assédio moral você consegue fazer pela internet, né? Você humilha o cara, desqualifica o trabalho do assédio sexual, não tem jeito mais. Mas aí o que está acontecendo? Com esse mundo virtual, as pessoas, a sua empresa pode receber, vocês devem inclusive ter aqui na Tangerino, né? Pessoas que trabalham em outros pedaços do Brasil, que trabalham remotamente, e você também pode trabalhar em qualquer lugar. Então, por enquanto não acontece muito ainda. Nós somos hoje 14 milhões e meio de desempregados. Aquilo que o João estava comentando atrás, essa covardia, né? Eu aproveito que o cara está desempregado, ofereço uma mixaria de salário para ele, e ele está desempregado, vai aceitar. Então eu consigo conter esse cara aqui, ele está trabalhando por obrigação. Mas uma hora a economia vai melhorar, né? A gente tem perspectiva muito boa agora para o segundo semestre, do ponto de vista econômico, né? Então o que vai acontecer? Quando a economia começa a melhorar, que as pessoas começam a ter mais alternativa, esse sequestro acaba. Que aí a pessoa começa a ter o contato de buscar outras funções, né? Então esse assédio que o vermelhinho faz, ele vai ter limite. Então, por exemplo, a gente teve vários profissionais
que estão pedindo para parar. Aquele que está assim perto de aposentar, ou que já aposentou e está pegando ali o salário junto com a aposentadoria, ele está pedindo para sair, porque está muito para ele. Aí ele está indo para o interior, né? Está desistindo, porque a pressão está muito grande, ele está no limite de recursos. Então é isso, eu acho que o nosso trabalho hoje, o trabalho do Business Partner hoje, é fortalecer o verdinho, dar uma força para o amarelinho e criar uma saída honrosa para o vermelhinho. E só para complementar, para a gente chegar nas perguntas do chat, né? Já passamos 1 hora de programa, então a gente já está atendendo o pessoal. Aproveita aí, curte o nosso vídeo, esquece de se inscrever no canal. Eu já falei, 100 curtidas no mesmo vídeo, a gente vai contar a história do Simão no Parque Municipal, né? Por isso você conhece a história, não é? Não, essa história eu tô doida pra conhecer. Então, pessoal, me ajuda aí. Então deixa Vai deixar surpresa. Pra eu te contar ela depois. E aí, eu queria também aproveitar pra gente já iniciar as perguntas, pra gente dar essa guinada mais pro fim do nosso programa. Só pegando aqui essa questão do home office, eu tenho a ideia, né? Não sei, talvez pra mim, para as pessoas que trabalham comigo, que o pessoal trabalha muito mais, né? No home office. Talvez a entrega é muito maior e justamente por essa questão. A pessoa tá em casa, tá com a família, tá executando ali, ela trabalha com... Não sei se é com afinco, mas enfim. Não, e sabe o que eu acho legal? Que tem horas isso aconteceu comigo. Tem uma das empresas que eu trabalho, ela teve um aumento, ela teve muito mais lucro do que ela teria presencialmente. E é uma empresa tão grande que não é porque não tá pagando vale, entendeu? É por questão de entrega mesmo. Eu percebo que até trouxe uma coisa pra gente. Então, por exemplo, eu tô lá, acabou o jogo de um certo time aí. Aí você tá à toa, você vê que pintou um e-mail ali por causa de fuso horário, tava assim, vou responder esse cara, vou tomar meu banho e dormir. Então, tipo assim, trouxe também, eu acho que um sentimento de pertencimento e também, tipo assim, até de uma vontade maior de fazer. Eu acho que primeiro foi o medo de perder o emprego, aí depois a gente começou a ficar, entendeu? É verdade, verdade. Vai lá, Priscila. Vamos lá, vamos para as perguntas. A Bruna Andrade, ó, meu sobrenome, mas não conheço. Oi, Bruna, tudo bem? Não conheço não. O BP é voltado para o RH ou também pode ser aplicado no departamento pessoal? O BP... Bom, aí vamos dizer o seguinte, a gente primeiro precisa deixar claro que o próprio BP ele está construindo a sua identidade e a sua função. Igual eu comentei aqui, não sei se eu comentei na hora, foi só com o João antes. O BP está no Brasil há muitos anos, né? O BP veio para o Brasil junto, que eu me lembro, né? Junto com a Fiat. A Fiat tinha um profissional chamado Repo, que era o responsável de perofitina. O que era o Repo? O Repo era um profissional do RH muito fortemente ligado ao departamento pessoal, que ia ajudar o gestor a fazer a gestão da sua equipe. Então, por exemplo, a turma que faltava muito, que tinha muita ocorrência e tal, o Repo, né, mais ou menos cumpria ali o papel do líder supervisor, até para evitar um pouco o desgaste dele, para ele não perder a equipe, o Repo fazia um pouco esse papel. Com o passar do tempo, o que vai acontecendo? Diminuiu a questão do business partner ligado ao departamento pessoal, e hoje ele está mais ligado àquilo que seria a função de desenvolvimento organizacional, caminhando para ser estratégico. Mas isso está muito difuso nas empresas, eu tenho muita clareza de que os próprios profissionais de business partner ainda têm dúvidas sobre, de fato, qual é o seu papel. Os gestores que são atendidos também não têm clareza, então fazem perguntas das mais variadas formas, inclusive sobre folha de pagamento, né? O PP é parado no corredor para esclarecer coisa da folha também, né? Então, quer dizer, o gestor e o empregado ainda não tem muita clareza de qual é exatamente o papel dele. Ele acaba tendo que se virar e, dependendo da empresa, ele vai dar a informação que ele puder. A função do BP ligado ao departamento pessoal está ficando mais simples, não podemos generalizar isso, mas ela está ficando mais fácil até por conta do trabalho da Tangerino, né? Da Tangerino, da Solids, da Mastermark, que são fornecedores de RH, que estão ajudando a digitalização do processo de gestão de departamento pessoal, né? O governo também está facilitando muito o processo aí, o especialista do Sr. João, né? Não sei se ele vai concordar, mas eu acho que se você juntar o esforço dos fornecedores de RH, como a Tangerino e as outras empresas, e o esforço que o governo está fazendo, eu acho que está facilitando muito o trabalho do pessoal, ao ponto, inclusive, a gente poder falar assim, de uma migração muito forte deste perfil de atuação e perfil profissional.
né? Então é isso, o BP ele está se constituindo, eu acho que ele migrou de um BP que ajudava folha de pagamento, departamento pessoal, e está começando a atuar como um BP que ajuda a estratégia, desenvolver as pessoas que a empresa vai precisar para dar conta dos desafios futuros. Então ele tem que ter uma noção muito clara entre o que eu deveria saber daqui a 5 anos, lembra aquele negócio da competência estratégica? O que a empresa tem que estar entregando, qual é o copo que ela tem que ter daqui a 5 anos, que processo que ela tem que fazer para entregar esse copo e que pessoas eu preciso admitir, treinar, desenvolver e reter para que ela opere as marcas e produza o copo. Vai ser como isso gasta tempo a construir, o BP pode ajudar a fazer isso com 5, 10 anos de antecedência. Aí entra a importância da seleção e dos outros processos que ele ajuda. A questão do departamento pessoal, inclusive, Priscila, a área nunca teve então crescimento, e tão empoderamento e tanta importância quanto agora. Explico por quê. Porque a legislação está mudando muito. Então você tem que ser uma pessoa autorizada no departamento pessoal, e eu falo isso muito. A folha de pagamento é a melhor fonte de indicadores para qualquer empresa. Ali eu sei qual que é o meu setor mais caro, ali eu sei quem falta, ali eu sei quem ganha muito, ali eu sei quem ganha pouco. Então esse profissional de DP, ele também tem que essa questão estratégica de entender. Você pode sim, eu acho que em qualquer profissão, você pode só fazer o que você é pago para fazer, ou você pode melhorar e cada vez mais se tornar especialista e o melhor naquilo. Então se você tem que fazer uma folha de pagamento, você fala assim, beleza, eu fiz sem erros. Legal, mas isso é sua obrigação, fazer um negócio sem erro. A partir do momento que eu faço ela, agora, o que eu consigo extrair disso aqui? Hoje em dia, já sou um senhor, a gente consegue pegar vários indicadores ali. Então você consegue ver próprio recrutamento e seleção, você vê forma de admissão, você vê, esse cara entrou ontem, tá saindo. Então a folha de pagamento te mostra uma coisa também, que às vezes ela pode ser escondida, entre aspas, tipo assim, qual que são suas entregas? Eu entreguei 10 contratações esse mês, e demissões, 5. Um número muito frio, às vezes tem das 10 que você contratou, 5 estão indo embora. Na folha de pagamento você sabe quem entrou, quem saiu, quanto que foi, quanto que não foi. E aí entra em cargos, certo que a gente não vai entrar no parâmetro. Então eu vejo esse espaço muito importante, sim. E uma questão também que eu até queria emendar enquanto você estava explicando, professor Sandro, que é uma pergunta da Mardelene Rezende. Mardelli. Ecotec, lá em Betim. Nossa. Um abraço para Mardelli. Eu sou meio cego. Eu tenho hipermetropia, martismo e estrabismo. Então eu consegui essa saída do exército, eu também consigo aqui. Obrigado, Mardelli, pelo carinho, pelo apoio de sempre. A Mardelli é parceiraça no MBA em Administração do Pessoal no contexto digital que a gente tem na PUC, né? Que é exatamente o curso que a gente desenvolveu para ajudar o profissional a fazer essa passagem, né? João, você falou um negócio tão bacana quando você fala que a folha de pagamento fala muito mais do que a gente olha, né? Eu diria que se a gente... Eu já conversei sobre isso com algumas empresas, você sabe disso, mas não tive muito sucesso, né? Se a gente pegasse os dados que você manda para o e-social, criasse um arquivo à parte para trabalhar com BI, você não precisaria fazer pesquisa de clima nunca mais nas empresas. Porque o clima está ali na folha. O cara que falta, o cara que fica doente, né? Pega, por exemplo, qual é o departamento que as pessoas mais adoecem? Pode observar que o modelo de gestão não é bacana. O corpo fala, e isso está expresso na folha de pagamento. Só que dificilmente, eu não sei se o João conhece, eu não conheço ninguém que olhe para analisar a folha de pagamento com esse olhar, com olhar de pesquisa de clima, fazer pergunta, o que você está achando do banheiro, da coxinha, do seu chefe? Gente, isso está ultrapassado, já está lá, você já tem essa resposta. Não precisa fazer pergunta, você vai se queimar. Pesquisa de clima tem problema, você aumenta a expectativa de que vai resolver um problema. Então, sugestão é não fazer pesquisa de clima. Primeiro que você vai aumentar uma expectativa desnecessariamente. E segundo é que é bobagem fazer isso. Você já sabe qual é o clima. É só prestar atenção nos dados que já estão na folha. Tá certo isso? Tá, folha de estudo. Tinha até uma situação engraçada. Uma vez a gente foi fazer uma pesquisa lá no construtor, e aí alguém colocou na caixinha de sugestão: é impossível trabalhar no almoxarifado. A gente tinha um almoxarife. Aí eu chamei ele, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí ele falou assim: não fui eu não. Eu falei, então tá acontecendo alguma coisa. Ele falou assim: não, tá bom, mas aqui, Joãozinho, a gente podia fazer um negócio. Não, beleza, tal. Então também acho que é uma forma de quebrar barreira, ter uma conversa legal, assim. E antes de fazer a pergunta da Marlene, que a gente acabou voltando, você me perguntou sobre essas novas ferramentas. Você que está assistindo, o mínimo que você pode fazer é entrar aqui no QR Code, você conhecer o Tangerino, ficar por dentro dessa ferramenta que, querendo ou não, agiliza os processos, faz produtividade, home office, etc.
E eu digo, o profissional de TP, de RH, que não tiver por dentro desses aplicativos, não vai durar muito, porque a gente para de perder tempo com questões técnicas, operacionais e aprende a fazer coisas mais estratégicas. Falando em estratégia, a nossa querida amiga Marina de Peixe perguntou o quê? Como a gente faz para conscientizar os donos da empresa para ter um BP? Olha, aí eu trabalho mais longo. É igual, por exemplo, tem algumas pessoas que dão palestra sobre uma coisa chamada mindset, né? E eu tenho que confessar aqui o meu ceticismo quanto à possibilidade de mudança de mindset sob o seu comando, da forma como você queria, né? Eu tenho 54 anos, eu digo que eu estou construindo o meu mindset há 54 anos, ele não está pronto ainda. Agora, a mudança dele não está sob o meu comando, porque tem uma parte do meu mindset que eu não tenho a menor ideia de onde vem. Uma grande parte daquilo que eu acredito, nos meus valores, das minhas crenças, estão lá na minha história, lá no meu inconsciente. Então, eu acho, né, na minha ignorância aqui, muito difícil fazer uma gestão de mudança de mindset, igual as pessoas pregam por aí. Eu diria que mudança de mindset, você tem que trabalhar com coisa quase que com análise, você tem que entender quem é você, né? Conhecer sua história, por que você acha das coisas, bater muito papo, você para entender os porquês, voltar nos tempos, voltar nos momentos, relembrar as emoções, entender por que você faz, e aí ver se você dá conta de mudar. Eu acho que da forma como tem sido tratada a mudança de mindset, ela é muito superficial, né? E ela deixa as pessoas numa situação muito desconfortável, né? Porque os palestrantes falam, mas você não mudou seu mindset ainda? Como assim, né? Quer dizer, como se mudança de mindset fosse você ir ali na banca da esquina, você tirar um chip, comprar um novo e colocar no lugar. Quer dizer, é leviana essa abordagem. No meu entendimento, eu nunca estudei isso, né? Mas o que eu já vi, se eu tiver que fazer isso aí, eu jamais venderia isso. Eu acho que isso não está no comando da pessoa. Você pode trabalhar com educação, você pode mudar hábito, isso leva um tempo, você não controla o resultado, né? Nem seu, nem dos outros. Então, eu acho, Mardelli, que mudar a cabeça do empresário, eu acho que ele pode ser cabeça dura, mas ele não é burro. A Priscila trouxe aqui um dado muito legal, que nas empresas que têm o BP, elas têm uma lucratividade 10% maior do que os seus concorrentes. Então, eu acho que o empresário, na hora que perceber que a empresa que faz uma boa gestão de pessoas é mais competitiva e traz uma lucratividade maior, ela vai naturalmente, por inteligência, investir melhor em pessoas. Agora, aí entra um papel muito importante do BP nesse processo, que é trazer gráficos, dados e tabelas que mostrem, né, na linguagem que o empresário é capaz de entender, que o RH é dissertativo, ele fala, ele escreve muito. O dono de empresa, ele trabalha com números, gráfico e tabela, isso é uma outra coisa que o RH precisa aprender. Metodologia de pesquisa para fazer experimento, né? Dá um exemplo, você quer que a empresa passe a investir mais em treinamento e desenvolvimento. O que você vai fazer? Você vai pegar uma equipe, você volta lá em Elton Maio, 1929, Escola de Relações Humanas. Separa um grupo, treina. E pega uma outra parte do grupo, não treina. Mede a produtividade dos dois. Coloque isso no gráfico. Muito provavelmente a equipe treinada, ou mais bem gerida, ou mais bem avaliada, você escolhe qual que é a variável de controle, você mostra com dados e fatos, e não com discurso, não com missa, você mostra com evidências que a pessoa treinada ou melhor avaliada ou melhor gerida tem uma performance melhor do que a outra que não passou por isso. É uma questão de, até para complementar, uma questão também de análise custo-benefício. Olha, o investimento X para te devolver tanto. Eu acho que qualquer projeto que se pague e traz lucratividade, não vai ter nenhum dono de empresa que não vai querer fazer. Fechou. Então, é uma proposta com bom custo-benefício, a famosa ROI. E até, professor, só um complemento da pergunta anterior sobre clima organizacional, sobre folha, etc. A gente tem que tomar muito cuidado também com o LGPD, que é como a gente usa esses dados. Então, hoje em dia, sabe quando o pessoal te pede seu CPF? Existe toda uma portaria, uma lei
porque como você vai usar esse CPF, etc. Então acho que é um caminho também que o uso desses dados para a empresa ele já é usado, né? Ele tem direito sobre eles, mas também uma forma que cada profissional, BP, DP, RH, todo mundo envolvido com pessoas tem que ter também, que é a LGPD, que é algo que assim, hoje em dia não tem como você fugir disso. Todo mundo, é o famoso cookies quando você entra no Google lá. Sim. Qual que é a sua pergunta, Priscila? Tem uma pergunta aqui do Leonardo Melo. Nossa, Leonardo? Leonardo Melo, da Prosegur, também é professor do MBA em Administração do Pessoal no Contexto Digital. Parceiraço também, digitalizadíssimo. Cara, muito bom. Ele perguntou o seguinte: quais ações o BP pode fazer para ajudar na mudança cultural de uma organização? Trazer discussão à luz, entendendo o que está falando. Você criticar alguma coisa, você tem que entender a história, você tem que entender o que você está falando. Então não dá para rezar missa, você tem que explicar porque não vai dar para fazer isso, né? Mas em tese, para trabalhar com isso, você tinha que trabalhar com abordagem antropológica. Aí eu acho que isso é trabalhar com cultura. Tô sendo muito honesto, você gosta de trabalhar com inventário para fit cultural, e eu preciso ser mais bem convencido de que isso agrega valor. Agora, uma abordagem antropológica, que, como já diz Michel Foucault, microfísica do poder, né? Você entender os valores de uma empresa, não adianta você pegar aquelas letras bonitas, iluminadas lá da portaria, ou escrita no computador, no crachá, quais são os valores da empresa. Desculpa, mas isso é absolutamente inócuo. O valor está lá no cerne da decisão, né? Pega lá Edgar Schein, né? Trabalha com liderança e cultura nas organizações. Você tem 3 camadas. Você tem a decisão tomada, e embaixo dela você tem os critérios que foram utilizados, e embaixo dele você tem os valores que sustentaram aquele critério. Se você não for lá no inconsciente, lá na base, né, o Edgar Schein, ele é psicólogo, mas também é antropólogo, então ele sabe do que está falando, né? Organizational Culture and Leadership, dá uma olhada lá, de década de 80. Então, se você não for lá no núcleo da tomada de decisão, naquilo que a pessoa acredita, você não vai saber por que ela toma uma decisão. E se você não for lá no núcleo, entender por que ela está fazendo de um jeito, você não consegue ajudar aquela pessoa a ressignificar. Seria fazer com uma empresa, claro que isso é muito difícil, né? Mas é isso. Para mudar uma empresa, você teria que fazer com uma empresa igual você faz com um paciente que vai no psicanalista. Você gasta tempo, você vai fazer investigação e vai aprofundando com a permissão dele nas camadas onde o problema está localizado, até chegar lá na dor. O pessoal fica falando de dor da empresa. Dor não é isso aqui, dor é problema. Agora, a dor de verdade é isso aqui, ó. Qual foi o fato gerador dessa forma de tomar decisão, né? Pega, por exemplo, a empresa mais antiga, tem lá um fundador que um dia foi almoçar na empresa e aí ele comeu um prato de frango. E por alguma coisa ele passou mal com aquilo. Ele falou: nunca mais vamos comer frango nessa empresa, porque me fez mal. Pronto, o cara falou aquilo e decretou. Aí alguém tem que voltar atrás e falar: mas por que não se come frango no cardápio dessa empresa? Então você tem que ressignificar a história. Você tem que voltar lá atrás, você tem que respeitar a forma como foi construído. Se você não respeitar, é bobagem. Você não vai conseguir mudar. Então, se você não respeita a história não vai respeitar a mudança que você quer levar, né? Então, a mudança se faz dessa forma, não tem outra. Você tem que trazer o problema para a luz, tem que ter coragem e tem que ter vontade de discutir o problema real, entender as origens, entender as causas, ver o que nós damos conta de mexer e o que tem que ficar como está, porque por enquanto dói muito para mexer. Tem que respeitar essas coisas, né? E uma coisa sobre valores de empresa, a gente já está caminhando para o nosso fim, viu, professor? Vou chorar 3 dias, 3 dias, sem parar. Depois você volta. O que acontece? A questão de valor, eu sempre dou esse exemplo. Eu já trabalhei numa empresa, não é em nenhuma que eu trabalho atualmente, não é nenhuma instituição de ensino que eu já dei aula, e não é nenhuma que faz muito tempo. Eu não atuo mais nela, não vou citar nomes, mas eu posso fazer uma crítica. Tem lá os valores escritos na parede. Eram 4 pilares. Só que todos os funcionários sabiam que aqueles pilares não eram verdadeiros. Então, quando vai tomar uma atitude, eu acho muito legal quando ela fala: vamos botar os valores, os princípios, tem que colocar. Mas tem que também ser uma coisa que você vê na prática. Porque o discurso que você falou é muito bonito. Nessa empresa eu estava lá assim: aqui ninguém erra sozinho, todos erramos juntos. Erramos e acertamos juntos. Se você errasse, você estava fora.
Então a gente brincava entre nós, assim, tipo assim, não errei sozinho, errou sim, você foi lá e fez um negócio. Então, assim, eu acho que a gente tem que também, aquilo que a gente falou durante o programa, que eu acho que é muito importante, senso de realidade, tanto para qualquer projeto que você vai tomar, quanto para qualquer ação, qualquer implementação, qualquer questão que você vai colocar na empresa. Algum recado final, dona Priscila? O recado final é que meu curso vai ser lançado aí em breve, o curso para novos clientes do Tangerino. E isso, aonde que ele vai ser lançado, Priscila? Lá na Universidade Tangerino, pessoal. Qual é o site? www.universidadetangerino.com.br. E o que fala o curso? O curso a gente vai abordar sobre o Tangerino, né? Então todas as abas, funcionalidades, a gente vai fazer toda a parametrização do sistema. Eu e o Simão num bate-papo bem legal. Isso, é verdade, já tô pronto. Isso aí, tá vendo? Estrela do programa. Professor, Saulo, muito obrigado pela sua presença. Quer passar algum recado pro pessoal? Fica à vontade. Eu tenho 2 recados. Primeiro, eu quero falar que adorei a experiência, minha primeira vez na Tangerino. Nesse programa, eu já veio na Tangerino outras vezes, eu já trouxe meus alunos da pós aqui para ter palestra com o Léo lá embaixo, já fizemos outras parcerias. O Léo já deu palestra lá na PUC, foi muito bacana, então muito gostoso estar aqui com vocês, né, João? Ex-aluno, agora é chefe, né? Bacana demais. Chefe, não sei se é, né? A segunda coisa é comentar que a gente leva essas discussões muito a sério, elas estão todas nos cursos que a gente tem hoje 4 cursos na área de gestão de pessoas, então eu tenho um curso para quem está começando na área, que é uma especialização em gestão de pessoas. Eu tenho 3 MBAs. Eu tenho um MBA para desenvolvimento de liderança, que essa conversa aqui rola, a gente traz para cima da mesa, né? O que é. A gente tem um MBA em formação de business partner, e a gente tem um MBA em administração de pessoal no contexto digital, que é exatamente de onde vieram o Mardelli e o Léo, que são professores do curso, estão com a gente aqui, né? E o terceiro e final diz assim, da importância, sabe, João, desse tipo de conversa. Eu sei que a gente tem muitos gestores escutando a gente aqui, e eu queria dar uma dica, juntando aí o desenvolvimento gerencial com essa questão da cultura e valores e tal, que você falou um negócio muito bacana. Como que eu posso ajudar a empresa a mudar? Eu acho que uma coisa que os gestores poderiam fazer para benefício próprio e para a empresa, para a sua equipe, é pegar esses valores e incorporar isso naquela avaliação de desempenho, sabe, João? Sim. Tomar isso como pauta da conversa. Daria para ele um trabalho enorme, porque ele teria que pegar o valor da empresa e traduzir isso para a área dele, para o trabalho que acontece ali, e ver, bom, o valor ética, como é que eu operacionalizo esse valor aqui? Fulano, eu acho que nisso aqui você está ético, então você primeiro obrigaria o gestor a se apropriar disso, você colocaria isso em cima da mesa, porque aí o gestor fala, o empregado pode não concordar. Então você gera, vamos chamar assim, um conflito, né? Não, você falou que mas eu não sou. Então você traz a discussão para a mesa, né? E desejar muito sucesso para todo mundo, né? Eu acho que sobrevivemos, né? Estamos aqui hoje, acho que no começo, no fim, né? desse esforço. Muita coisa para absorver. Nós vamos passar uns 10 anos discutindo o efeito disso, né? Mas nós somos... como nação, né, como mundo, acho que a gente é vencedor, né, e vamos sair disso muito melhor do que entramos. Agradeço muito a oportunidade e sucesso para todo mundo. Continua uma exposição. Com certeza, professor, a gente agradece, né, foi bem legal. Agradeço, hoje o bate-papo foi muito rico, aprendi muito, estou aqui na presença de 2 professores, com certeza para mim foi um crescimento muito bom, saio daqui com uma bagagem enorme aí de conhecimento. Modéstia à parte, Priscila, acho que o Simão perdeu um pouco do carisma hoje, viu? Você foi muito bem também, viu? Tô pegando aqui, ó, o lugar do Simão, hein? Pegou o merchan, eu nem te pedi pra fazer nada, você já foi, você tá muito bem, Priscila. Seguinte, pessoal, muito obrigado a presença de todos. O que falta no nosso fechamento? Além de agradecer, esperar a próxima, o nosso próximo programa vai ser daqui a 15 dias com um novo convidado, que esse vai também ser estrondoso. A gente vai conversar com a menina lá do Toro Investimentos, sobre curso de pessoal. Eu estava até perdendo a prática como é que faz. O que a gente tem que fazer depois de todo o vídeo? Não se esquece que o nosso programa, ele é agora todas as quinzenais, às terças-feiras, com convidados, 19 horas no YouTube. Toda quinta-feira, essa conversa aqui já vai estar no Spotify na íntegra. Então você pode escutar, quando você estiver malhando, indo trabalhar, fazer o que você quiser, tá lá no Spotify. E também ele sai na íntegra na sexta-feira no YouTube, além do papo, com o vídeo também, né? Que a gente tem que dar um tempo pro nosso editor também viver. Então a gente dá até sexta-feira para ele entregar o vídeo pra gente. E os cortes? Coitado,
que não dorme, né? Como pode um cara desse entregar um negócio? E ele De mora meia-noite às 6, né? De meia-noite às 6 ele trabalha. Obrigado, Luiz, pelo trabalho. Olha. Hoje a gente agradece o Luiz também, né? Luiz, obrigada aí, viu, pela parceria e participação sempre. Então, pessoal, depois de tudo isso, não se esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, seguir a gente tanto aqui quanto lá no Spotify, marcar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do canal e te espero no nosso próximo programa. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite.